Graça e paz, irmãos. Vamos à palavra dessa noite. Exortações Cristãs 3. Uma série que, confesso aos irmãos, não tinha em mente quando preparei a primeira. Mas fui me debruçando sobre a primeira carta aos Tessalonicenses e depois veio Filipenses agora. E nós então terminamos essa série de mensagens sobre esse tema. Deus permitir, espero compartilhar, fazer dela uma só e compartilhar no domingo pela manhã. Há irmãos que não podem vir às quintas-feiras e são exortações que precisam ter um alcance maior. Então, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, e nós vamos ler a partir do 27 até o versículo 30. Filipenses 1, 27 a 30. Filipenses capítulo 1, do versículo 27 até o versículo 30. Eu lerei a Nova Atualizada de Almeida. 1, 27. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. Isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e o que agora estão ouvindo, que continuo a ter. Amém, irmãos? Vamos orar um pouco mais? Senhor, nós te agradecemos nessa noite, pela tua palavra lida, cantamos a nossa fé, e agora quando nos preparamos para ouvir a explanação do texto bíblico, nós te pedimos que o nosso coração seja terra fértil, para que a tua palavra produza. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós percebemos que o apóstolo Paulo, dentro das suas viagens missionárias, e aqui ele está diante da segunda viagem missionária, vai com ele ali Lucas, vai Timóteo e Silas o acompanham nessa segunda viagem. E ele tinha em mente, o apóstolo Paulo, em ir até a Ásia. Ele gostaria de ir para o Oriente, ali levar o Evangelho no Oriente. Mas Deus, de forma soberana, fez com que, através do seu Espírito, que é Deus, encaminhasse-o para a Europa. E ali ele chega em Filipos. Né? Então, em Filipos, essa cidade era uma cidade que ficava geograficamente entre o Oriente e entre o Ocidente, estrategicamente. Ela ficava ali, era uma cidade que Filipe II, da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, fundou essa cidade e colocou o nome dele. Então, Filipos, quer dizer a cidade de Filipe II, não é? Então, nós percebemos, e isso ocorreu aí século IV, né? Em 300 e pouco aí, antes de Cristo, tá certo? E nós percebemos que essa cidade, irmãos, e essa carta, percebemos então que o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, meus queridos, ele escreve em situações adversas, não é? Porque quem lembra aonde o apóstolo Paulo, ou onde, não é?
a portuguesa onde, né? Onde o apóstolo Paulo se encontrava, como quando ele escreveu a carta aos Filipenses. Ele se encontrava preso, né? A primeira prisão em Roma, e aquela primeira prisão, onde ele fica ali por cerca de 2 anos, em Roma, numa casa alugada por ele, e é que ele tem a liberdade de poder pregar o evangelho. Inclusive ficava um soldado romano 24 horas, havia turnos. Os turnos romanos eram aproximadamente de 6 horas. Então, 4 soldados por dia ficavam ali, né, guardando Paulo na entrada da casa dele, ou quem sabe até dentro da casa, porque o prisioneiro não podia fugir. Se fugisse, o soldado romano pagava com a própria vida. E o interessante é que o apóstolo Paulo, isso nos leva a crer, pelas suas narrativas no Evangelho, e não apenas a tradição, mas Paulo não perderia uma oportunidade de um soldado ali perto dele. Então, muitos soldados romanos ouviram do Evangelho. Mas essa, irmãos, foi a primeira prisão, tá certo? Na segunda prisão, quando ele escreve já a Timóteo, essa aí ele não sai mais, e dessa aí ele vai a ser decapitado por Roma como cidadão romano que apelou para Roma. Não é? Então, esse é um contexto do texto, tá certo, irmãos? Esses contextos são importantes para que a gente saiba qual o ambiente de que Paulo escreveu essa carta aos Filipenses. E percebemos, irmãos, então, né, quando trazemos esse texto, né, de 27 a 30, do capítulo 1, que aqui o apóstolo Paulo está exortando. Ele aqui está exortando também a igreja em Filipos, como ele fez com a igreja em Tessalônica. E ele traz aqui algumas exortações. E a primeira delas é viver de modo digno do Evangelho. Ele diz claramente, no versículo 27, os irmãos acompanhem, diz assim: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Viver de modo digno, ou seja, dignifiquem, faça valer a pena aquilo que Jesus ele fez para redimir, para salvar e para nos dar a sua graciosa salvação. Então, faça valer a pena vivendo dignamente esse evangelho. Aquilo, irmãos, que cremos e ensinamos precisa produzir vida. Vida. Ou seja, aquilo que eu creio e que eu também aprendo e ensino aqui aos professores, aos mestres que Deus colocou na igreja, nós sabemos que se nós não vivermos o que nós cremos, nós vamos viver uma vida de engano, porque não vamos produzir aquilo que cremos. Vai ser um evangelho, me permita a expressão, de boca para fora. Então, é preciso que aquilo que cremos e ensinamos seja produzido em vida, em atitude, em conduta. E os crentes de Filipos, eles deviam viver, então, como cristãos, tanto dentro da igreja, quanto fora da igreja. Não é? Qual é o maior desafio? Você ser cristão verdadeiro dentro da igreja ou fora da igreja? Fora da igreja, não é? Mas eu diria aos irmãos que de fato é de fora, mas vamos perceber que parece que está sendo um desafio cada vez maior vivermos um evangelho dentro da igreja. Não em relação aos aspectos salvíficos, não é? Mas em relação ao que nós vamos ver um pouco mais adiante, os irmãos segurem aí. Mas o nosso evangelho, o evangelho de Cristo, o evangelho que nos foi dado, nós precisamos ter uma conduta digna do evangelho, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Juan Carlos Ortiz, não é, que é conhecido daqueles que leem, principalmente sobre missiologia, sobre eclesiologia, não é? Ele diz que a vida do cristão é o 5º evangelho. Não temos 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João? Então, a sua vida e a minha vida, Juan Carlos Ortiz diz que é o 5º evangelho. Por quê? Porque essa é a página da Bíblia, ou o evangelho, não da Bíblia sagrada, mas o evangelho vivido, que
o povo mais vai ler. É a sua vida e a minha vida. Por isso que Lutero é atribuída a ele essa frase de que nós somos como uma Bíblia, uma carta, não é? Isso Paulo já disse. Nós somos cartas abertas para o mundo. E as pessoas, elas não querem saber se você, isso sempre, e hoje mais ainda, se você é evangélico, se você foi educado no evangelho, se a sua descendência, os seus avós, se você canta bonito, se você prega bonito, se você é um pastor conhecido. Não, ninguém quer ver isso. As pessoas, elas olham para nós e elas querem, de fato, ver aquilo que nós falamos, aquilo que nós pregamos. E percebemos, então, irmãos, que precisamos viver de modo digno para não sermos causa de tropeço, causa de escândalo. Olha, irmãos, é triste, lamentável e uma tragédia, não apenas para aquele que é a pedra de tropeço, é o motivo de escândalo, como também para a igreja de Cristo, que respinga tudo naqueles que levam o nome de evangélicos, de crentes. Quando existe um que se diz crente, e eu não quero aqui dizer se não é ou o que é, mas que se diz crente e que é motivo de pedra, de tropeço e que causa um escândalo por causa de sua má conduta. Isso desde púlpito, indo para a esfera política, dentro da igreja, fora da igreja, na vizinhança, no condomínio, no trabalho. Se nós não vivermos de modo digno, irmãos, nós vamos ser motivos de pedra de escândalo. E eu lembro aos irmãos, isso não passa ileso, não apenas em relação ao escândalo, mas para que essa pessoa também ela seja penalizada com a ação que teve, com a conduta que teve. E a mão de Deus pesa, tá certo, irmãos? Pesa. É interessante nós podermos olhar isso com muito temor, porque percebemos isso nas Escrituras. O próprio Davi, no seu intento de esconder algo, durante aproximadamente um ano aproximadamente, porque aquela criança que nasce, ela ali, os estudiosos dizem que possivelmente não foi logo ao nascimento e ela ficou doente. Havia uma afinidade de Davi com ela. Tanto é que ele, naquele clamor, ele se lança ao chão, ele ora, ele jejua, ele vive ali um momento de contrição, mas também em outro texto da Escritura ele deixa claro, enquanto eu calei o meu pecado, a mão de Deus pesava sobre mim. Mas quando eu confessei, por isso que ele disse, aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Mas, irmãos, precisamos viver de modo digno do Evangelho, para que o nosso testemunho seja autêntico e não uma falácia. A falácia era própria, não é, no mundo grego, era um engano. Não apenas a falácia como um argumento, que era usado pelos os filósofos, mas hoje ela tem o sentido mesmo de algo que nós falamos, mas não vivemos. Então, esse é um primeiro aspecto. Viver de modo digno do Evangelho. É a primeira exortação para nós nessa noite. A segunda, irmãos, é viver em unidade de coração. Note também no versículo 27. Que estão firmes, diz o apóstolo Paulo, em um só o quê? Espírito, como a uma só alma. Estão firmes. Firmes aqui é uma palavra, um termo militar. O apóstolo Paulo, ele usou tanto em Tessalonicenses, lá no capítulo 5, no capítulo 4, as duas exortações que vimos, e agora ele usa novamente os termos militares, firmes, atentos, a ideia de um batalhão alinhado, de um batalhão ali alinhado, firmes, não é? Como tem a posição para os que se viram aqui, as Forças Armadas, não é? E polícia, enfim, essas forças, o sentido, né? Está firmes ali, firmes, atentos. E a igreja de Filipos, ela estava sendo, irmãos,
atacada numa área vital, que era uma área interna, primeiramente. Qual era essa área interna vital que estava sendo atacada? A quebra da comunhão. A quebra da comunhão. Relacionamentos entre irmãos, ali dentro da igreja de Filipos, estavam sendo quebrados. Tinha gente que não queria ver a cara do outro. Tinha gente que quando via o outro, torcia, quem sabe, a boca. E tinha um sentimento tal, irmãos, que o apóstolo Paulo, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, ele vai deixar claro nos capítulos, desses 2 capítulos iniciais, logo nos primeiros versículos, sobre essa questão da unidade. Ela estava enfrentando uma ameaça interna, que era a quebra de comunhão. Seus membros estavam fazendo a obra de Deus. Mas estavam fazendo a obra de Deus, sabe como? Divididos. Fazendo a obra de Deus divididos. Irmãos, eu fico imaginando um exército dividido. Que loucura não será? Alguém atirando contra os seus próprios companheiros de tropa. E, inclusive, quem sabe, nesses tiros, matando. Era um exército dividido. É um exército que você não sabe de que lado a pessoa está. Nós recebemos um pastor querido nosso aqui um tempo atrás, não é? De que ele gosta muito de futebol. E torce demais pelo Flamengo, né? Flamenguista, né? Dos pés à cabeça. E ele disse que, de fato, levou alguém com ele para a torcida do Flamengo, lá no Maracanã. E é enorme aquilo ali, não é? Só que a pessoa não estava com as cores do time. Ela estava com as cores que tinha dentro da roupa dela algumas cores do time rival, o time lá que estava jogando o contrário. Os irmãos já podem imaginar o que se pensou. O que alguns ali na torcida, começou a pensar. E começou a mandar ele sair. Sai, está infiltrado. Né? Sai. Foi quando chegou e disse, olha, peraí, esse aqui não é infiltrado, não. É porque ele veio convidado e tal. Mas aí ninguém ficou conformado. Não é porque, infelizmente, também hoje, essas torcidas organizadas, não é, parecem gangues, tem tido morte. Eu não acompanho muito, mas os irmãos sabem disso. Tem gente lá dentro infiltrada, que está matando, né, fazendo mal ao outro, em vez de torcer por algo que é bom, o futebol. Mas não da forma que está sendo feito por algumas torcidas ditas organizadas, que são desorganizadas nesse sentido. Então, os irmãos em Filipos estavam fazendo a obra de Deus, só que divididos. Cada um puxando para o seu lado e não querendo ver o rosto do outro. Com uma antipatia em relação ao outro. E o apóstolo Paulo, então, os exorta a estarem firmes em um só espírito. Em uma só alma, em um só propósito. Irmãos, o que é isso? Firmes em um só espírito, em uma só alma. Eu penso nisso e ilustro como o purê de batatas. Tá certo? Imagina que todos nós, né? Ô pastor, não chama de batata não, mas é uma ilustração. Umas batatas aqui que nós somos, depois de passar por aquela... hoje é o que se usa? É uma prensa, que eu posso chamar, as donas de casa. Passa ali, espreme. Como é que vai encontrar? Não, como é o nome? Espremedor mesmo. Pronto, então é isso mesmo. Espremedor de batatas. Aí, como é que nós vamos identificar uma e outra? Estamos ali todos juntos, uma unidade de alma. Agora já não são batatas 1, 2, 3, não é? Não. Agora é o purê, agora é a junção. Então, essa unidade de coração, irmãos, precisa existir em nossa vida.
O Espírito de Deus está falando para mim e para você. Eu até, irmãos, como pastor, me permitam. Porque eu não posso pedir licença para pregar. Mas será que a gente fica imaginando e pensando, meu Deus, será que quando alguns dos nossos chegam na igreja e percebem que não é um pastor A ou o pastor B que vai pregar, vai embora? Porque não se sente bem com a palavra e pode-se usar até outros argumentos? Será que nós deixamos de louvar e adorar a Deus? Porque alguém está na frente cantando que eu estou com uma antipatia? Será que nós deixamos de vir à igreja e ter a comunhão porque eu quebrei o relacionamento fraternal com algum irmão e não quero ver o rosto dele? Até às vezes a voz me traz repugnância. Será que, irmãos, estamos incorrendo nesse erro grave e que compromete a nossa vida enquanto igreja? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Aí a oração de Abacuque, Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Porque nós achamos que estamos brincando com quem? Ou com o quê? Quando fazemos assim. Então, viver em unidade de coração, irmãos, é uma exortação para nós. Terceira exortação é viver em unidade na obra de Deus. Em unidade na obra de Deus. Versículo 27 também. Lutando o quê? Juntos. Lutando juntos. Lutando é outra frase militar. Lutando. É uma luta. A ideia é de algo de combate. E a igreja, irmãos, aqui, imagino mesmo como um exército. Não é? Como um exército, com as suas companhias. Não é? Qual é a mais importante, irmão Elisiel, irmão que? Qual é a mais importante aí das companhias? São aqueles que vão à frente, não é? Ralando, são aqueles que estão com os morteiros atrás e nos bastidores. Todos são importantes, não é isso? Todos. Um exército organizado que tem um alvo de vencer aquela batalha. Aquela batalha. A igreja como exército. Uma igreja que, na sua luta, ela não traz morte. Não, não. A igreja como exército não traz morte, como outros, infelizmente, têm matado em nome da fé, de alguma fé, que não é a nossa fé do Evangelho. Mas que tem matado. Gente, mas a nós não. A nós, quando levamos um Evangelho, numa guerra que estamos lutando diariamente e todo dia, essa guerra ela produz vida e não produz morte. Se produz morte, é morte para o velho homem. Se produz morte, é morte de fato para aquilo que precisa morrer em nós, em mim e você, para que haja vida. E aí nós entendemos que essa unidade na obra de Deus, juntos, lutando juntos, o Evangelho avança. E que Evangelho que avança é esse, irmãos? O Evangelho que avança, irmãos, não é porque nós vamos estar com mais de 30 milhões de evangélicos no Brasil. Não é porque hoje os políticos que antes só falavam a igreja, não é? Aí falam hoje a igreja católica e a igreja evangélica, não é? Por causa da numerosidade que nós temos, não é nesse sentido. Não. O evangelho que vai avançar, muito menos a denominação batista, ô Senhor. Alguém um dia já questionou isso, mas como é que pode? Tem outros segmentos denominacionais que tem uma televisão aberta e é caro TV. Né, pastor Flávio? Você que veio de lá, caro tempo de TV. Nós não temos. Mas, irmãos, nós sabemos o quanto investimos em missões. Deveríamos até ter. Que isso não seja uma desculpa. Mas investimos em missões. E é a igreja que perder a visão de local e daqui do estado, e do Brasil e do mundo, ela perde o sentido dela. E nós percebemos então que
esse evangelho que vai avançar, é o nome de Jesus ser propagado. O nome de Jesus ser conhecido em todas as nações, em todas as etnias, em todos os povos. E eu digo aos irmãos, confesso aos irmãos, como foi orado aqui, está muito perto. Porque hoje os meios que nós temos para a propagação do evangelho, ele tem sido usados por aqueles que são responsáveis, compromissados com a obra de Deus, e ela tem avançado. E quando nós não chegamos lá, olha o que acontece. Nós temos registros que no mundo islâmico, principalmente em norte da África, onde nós temos lá pessoas que, se você tomar uma decisão ao lado de você morre. Pessoas estão tendo visão de Jesus Cristo aparecendo para elas de forma clara, e essas pessoas, elas conhecem o Evangelho de Cristo dessa forma excepcional. Excepcional. Viver em unidade na obra de Deus juntos, irmãos. Mas há uma outra exortação, uma quarta, que é viver em unidade na fé. Também no versículo 27. Pela fé do Evangelho. A igreja precisa ter unidade doutrinária. Assim como ela precisa ter unidade em outras áreas, principalmente, eu diria, sem desmerecer nenhuma outra, mas principalmente a unidade doutrinária. Porque relacionamentos quebrados nunca foi e nunca será bom. Mas pela misericórdia e graça de Deus, eles são restaurados. São ou não são? São restaurados e precisam ser restaurados. Eu creio na restauração de relacionamentos, como você crê. Tem irmãos que muitas vezes, um acontecimento, ele eclode para que haja restauração. Como eu vi numa família bem perto de mim, e dois irmãos não se falavam há 14 anos por causa de problemas de terra. Intrigas por terra. Um vendeu uma terra, o outro não aceitou a forma que foi feito. E na negociação, resultou em 14 anos sem um ir na casa do outro. Você sabe o que é isso? Um irmão não pisar os pés e não falar com o outro durante 14 anos. 14 anos. Pegue quantos dias são? Quando foi necessário, um integrante, um filho de um deles, lamentavelmente, numa tragédia via óbito. E eu estou dizendo isso para os irmãos, não foi que eu ouvi, não, isso eu presenciei. Na frente do cemitério, os dois, diante do caixão, se abraçarem e chorarem. Eu fico perguntando, meus irmãos, será que é preciso alguém morrer? Será que o sacrifício de Cristo Jesus não foi suficiente? A morte dele para que nós possamos relevar algumas situações no nosso meio? Então, essa unidade na doutrina, ela é fundamental. Porque, irmãos, uma igreja que ela permite que a heresia ela venha campear, entrar e se alastrar pelo meio da igreja, está comprometida essa igreja. Porque uma coisa, é bom que a gente faça um parêntese aqui, uma coisa é alguém chegar, por isso que os professores na igreja, os mestres, precisam ser bem preparados. Bem preparados. Eles precisam ser capacitados. Porque pode ser que alguém vá e ensine alguma coisa, mas ali foi falta de instrução. É como certo professor de adolescentes, não é? Que ele dava oportunidade aos adolescentes de ensinarem. E aí vinha algumas coisas, pastor Cláudio, naturalmente. Não é? E depois o professor Janildo, isso século passado, não é? Inclusive quando eu dei aula, disse, olha, não, a igreja... E eu não sabia até então.
a igreja é local, é um sentido, a igreja planetária ou universal é de outro sentido, mas a aula foi muito boa, tal. Isso é uma coisa, fecha esse parênteses. Alguém que está ensinando ou sendo treinado e que incorre em algum momento que falou algo que não tinha conhecimento, precisa ser orientado, precisa ser exortado, precisa ser capacitado. Mas, irmãos, os heréticos, os mestres de heresia, eles não fazem assim não, eles sabem o que estão fazendo. Eles sabem onde estão entrando. Eles sabem que a atitude deles, o dano que vai causar à igreja. Então a igreja precisa ter uma unidade doutrinária. Olha, nós podemos diferenciar em algumas questões na Bíblia. Por isso não adianta você ficar chateado. Não, mas como é que pode? Sim, mas Jesus Cristo vem antes ou depois da grande tribulação? Meu querido, isso aí não está fechado de jeito nenhum. Se você quer que ele venha antes, ele virá. Se você quer que ele venha depois da chamada grande tribulação, ele virá. Não é essa a questão fundamental. A questão fundamental é que Jesus virá, visivelmente. É isso que importa. Se você crê em milênio, mas como pode milênio? Você crê em milênio? Milênio está aqui nos textos. Mas se alguém chega e diz, eu não creio em milênio, é um negócio de 1000 anos, meu Deus, Apocalipse, muitos símbolos. Será que esse 1000 aí é exatamente... Não vai fazer diferença nenhuma. Mas o que faz diferença, irmãos, são as colunas que nós temos, doutrinárias da igreja. Então, viver em unidade na fé. Essa fé aqui é a doutrina. Essa fé aqui é o corpo doutrinário da igreja. Jesus é o único e suficiente Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida, como ouvimos domingo à noite. Essa é a doutrina. A doutrina, ela está clara nas Escrituras. E aquilo que está obscuro, a gente pode até conversar, levantar conjectura, mas não vai nos levar a nada. Precisamos ter o fortalecimento naquilo que é, de fato, doutrina fundamental, as bases da fé cristã. Mas, por último, meus irmãos, a última exortação do apóstolo Paulo dentro desse texto, e aí nós vamos ler do 28 até o 30, não é? Leia comigo aqui, vamos ler juntos? E que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. E isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo, que continuo a ter. Viver a graça de sofrer por Cristo. Irmãos, é uma exortação a todos nós. Porque percebemos que a igreja de Filipos, ela estava então agora enfrentando uma ameaça externa. Assim como ela tinha uma ameaça interna, que era a quebra da comunhão, não é? Dos relacionamentos, agora vem uma ameaça externa, a perseguição. Era uma igreja que estava sofrendo perseguição no mundo gentil. Percebemos que muitos cristãos, irmãos, fogem do combate na hora do combate, na hora da tribulação. Muitos. Quando vai tudo bem, as coisas estão correndo bem, quando tudo está na bonança, quando tudo vai bem. Então estamos ali, estamos firmes, cantamos, louvamos. Mas quando passamos, irmãos, sofrimento por causa de Cristo Jesus, principalmente, ou sofrimento porque é próprio da vida humana, sofrimento da vida humana, nós começamos então a fugir do combate. E quando o apóstolo Paulo aqui fala, de fato, é o combate em relação ao Evangelho, quando as forças contrárias, os adversários, eles se voltam, Satanás com as suas hostes,
Vocês acham que eles vão deixar a igreja assim livre? Não. Por isso que uma igreja que não está passando atribulações ou adversidades, um crente que não está sendo provado em atribulações e adversidades por causa do Evangelho, por causa de Cristo, tem algo errado aí. Tem algo errado. Porque diariamente, irmãos, nós sofremos os ardis do diabo. E eu não quero espiritualizar muito, mas isso é um fato. Até muitas vezes dormindo. Enquanto a palavra pode ser ministrada no nosso coração, não é? Porque nós sabemos que enquanto dormimos estamos vivos, não é? E podemos ter sonhos maravilhosos de Deus, não sonhos frutos de uma mente cansada ou do corpo cansado. Nós sabemos também que existem não apenas pesadelos, mas ardis do diabo e suas hostes, que enquanto dormimos, eles estão ali no nosso pé. Eu falo isso por experiência própria e alguns aqui têm vivenciado também isso. Não esqueço nunca, uma das nossas congregações, congregação pequena, pouca gente no domingo, quando numa noite daquele domingo entra, e a igreja, que eram de 12, 13 pessoas, 14 pessoas, a igreja fica com uma bancada toda cheia. Uma família que veio de São Paulo e foi convidada por uma pessoa que era crente, e a família toda veio. Encheu a igreja. E naquela noite eu pregando, ficamos muito felizes, a igreja, puxa, que bênção isso há anos atrás. 7 vidas tomaram a decisão por lado, alcançadas pela graça de Cristo. Nós queremos Jesus. Sabe aquela coisa que você fala e depois você não acredita? Você abre os olhos para dizer se é verdade. Foi eu pregando, imagina que coisa, meu Senhor. Eu pregando, eu digo que se você tem uma necessidade, como eu costumo dizer, de Cristo Jesus, toma uma postura agora, fica em pé, vem aqui à frente. E, irmãos, eu fiquei, quando eu vi as pessoas virem à frente, eu digo, meu Deus, que milagre é esse? Mas naquela noite, irmãos, aquela noite passou, o culto terminou, aqueles irmãos estão firmes até hoje, viu? Estão firmes até hoje. E melhor, a família, ela foi ampliada. Tem muitos crentes nela. Fruto daquela irmã que convidou os 7 para estarem ali presentes, um pouco mais, mas os 7 entregaram a vida a Cristo. Mas naquela noite eu não consegui dormir. Uma luta. Desde que eu deitei até quando acordei, 5 da manhã, com aquele despertador. Não era esse celularzinho que toca música, não. Não tinha na época. Já viu aquele despertador e a gente dá corda, não é? Aqueles azulzinhos, e que ele fica batendo com um negocinho assim, em cima de metal. Era aquele ali no meu ouvido para eu acordar, para pegar o ônibus para ir para cá, para Aracaju, para trabalhar pela manhã. Não consegui dormir. Uma luta, orando em espírito, Senhor, Senhor. Por que é que eu estou contando isso, irmãos? Porque, de fato, quando nós procuramos viver de modo digno o Evangelho, nós enfrentamos sofrimento por amor a Cristo. Irmãos nossos estão sendo mortos, mas aqui também, você e eu, se nós formos viver o Evangelho com dignidade, nós vamos sofrer perseguição. Porque tem gente que não gosta de crente. Não gosta, detesta. Ela quer muitas vezes ver o diabo, mas não quer ver um crente na frente dela. E louvado seja Deus, alguns desses. Por isso que a gente deve orar, irmão. Porque alguns desses, quando são alcançados pela graça de Cristo, são uma bênção. Um deles vai ser ordenado de hoje a 8. E detestava crente, né? Não gostava e Deus fez com que a vida de nosso diácono Adenauer fosse uma bênção nas mãos de Deus. Uma bênção. Ele precisa vir contar o testemunho aqui, porque alguns irmãos já não conhecem, né? Os mais novos.
Irmãos, a marca distintiva do crente é a cruz de Cristo. É a cruz de Cristo. O tema desse ano é discipulado, o caminho do discipulado, e é uma cruz. Não aquela cruz que Cristo levou, não, aquela ali era dele. Aquela nós não tínhamos condição de levar de jeito nenhum. Mas nós levamos diariamente, porque Jesus disse: aquele que quer vir após mim, quer ser meu discípulo, tome cada dia, eu aprecio essa versão, tome cada dia a sua cruz, siga-me. E essa cruz aí não é o sofrimento apenas na questão de você estar sofrendo, não, irmãos, é sofrer por Cristo, é fazer morrer todo dia o nosso eu. E podemos, irmãos, então, chegar à conclusão de que o sofrimento por causa do Evangelho não é acidental. Não é acidente. Você está sofrendo por causa do Evangelho, porque você é crente, no seu trabalho, onde você estiver. Não é acidental, não. Ele é o que então, pastor? Sofrer por amor a Cristo, irmãos, é um privilégio. É um privilégio. Ô Senhor, que eu que estou pregando isso, viva isso. Porque eu lembro como hoje de uma irmã, olha o que passa por a gente, pastor. Preguei sobre fé. Eu digo, irmãos, não me considero um homem de fé, mas vou pregar sobre fé, porque senão eu sou pastor. Está na Escritura, preguei sobre fé. Irmãos, foram alguns dias depois, e nós estávamos passando uma dificuldade. E compartilhamos com aquela irmã, querida nossa, não é? E ela disse, pronto, pastor, está na hora então do senhor colocar em prática o que o senhor pregou naquele domingo lá. Eu digo, ô irmã, tá bom, tá certo. Amém, né? Amém. Eu coloco em prática então o que eu preguei tão efusivamente, com tanto empenho, né? Pronto, chegou a hora de eu colocar em prática, porque é um privilégio sofrer por amor a Cristo. É o que Paulo tinha em mente. Nossa. É o que Pedro, a tradição, isso não está na Bíblia, mas a tradição diz que ele foi morto, crucificado, ele disse, não, me coloquem de cabeça para baixo, para que eu não seja crucificado da forma que foi o meu Senhor. Não é? Privilégio por amor a Cristo. Que o Espírito de Deus, meus irmãos, continue nos exortando como igreja, como liderança, que somos alguns aqui, e como crentes de um modo geral. Exortações que nós precisamos nos atentar e obedecer. Lembra daquela parábola que Jesus contou dos 2 filhos? O pai chega para um e diz, meu filho, vá lá para a roça, né, lá para trabalhar na seara, né, no campo. Vai cuidar da plantação. Ele disse, eu vou, meu pai. Mas não foi. Ao outro ele chegou e disse, meu filho, vai cuidar lá da plantação? Ele disse, eu não vou não, meu pai. Mas ele acabou indo. Quem foi que obedeceu? Obedeceu aquele que, no primeiro momento, disse, senhor, eu não vou não, quero não. Era como um colega que eu tinha, dizia, eu tenho medo, Paulo, de cantar esse negócio de, eu estou aqui, como é que diz o cântico? Eu já até fiz menção aqui. Eis-me aqui, Senhor, para onde Tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a Ti, Senhor, para o Teu querer em mim realizar. Ele disse, Paulo, eu tenho medo, isso no seminário, dizendo, eu tenho medo de cantar esse negócio. Eu digo, rapaz, a gente não tem jeito não, a gente já está no barco, não tem para a gente correr não. A gente vai deixar de cantar, vai pular essa frase aí, é? Então, vai abandonar desertar, né, desertar o exército. Mas acabou indo. Louvado seja Deus, acaba indo. Acaba cumprindo. Por que eu estou falando isso? Para que a gente não seja apenas ouvinte, mas praticantes da palavra. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, misericórdia, te pedimos quando ouvimos exortações baseadas na Tua palavra, porque não há interesse no nosso outro, a não ser quando incorremos em erro e o outro irmão é usado como instrumento em Tuas mãos com sabedoria e amor para nos exortar, inclusive na palavra também. Mas agora, quando ouvimos, ó Deus, essa ministração, te pedimos a Tua graça sobre nós, Pai, para que sejamos ouvintes,
para que não sejamos falaciosos, mas cumpridores, obedientes, sabendo que não se tratam de regras, mas se tratam de vida, Senhor. De uma vida que é autenticada quando seguimos as pisaduras do Mestre, as pegadas do Mestre. Nós, pois, oramos e agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.